Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no seu canal Aprendendo na Palavra. Eu sou o missionário Cleiton Santos e hoje é um prazer compartilhar mais uma vez a santa e poderosa Palavra de Deus, tá? Pega aí a sua Bíblia porque nós vamos ler a Palavra de Deus e nos alimentar aqui nessa noite, tá? Meus irmãos, eu quero trazer um comentário sobre duas profecias que foram aí entregues hoje nos Estados Unidos, uma para o Nicolas Ferreira e outra para Pablo Marçal. Isso mesmo. Os comentários na internet são os mais diversos. Tem pessoas escrevendo o seguinte: é mais um bezerro de ouro que está sendo levantado. Mais um que está sendo levantado para virar objeto de idolatria. E eu quero aqui deixar bem claro no começo desse vídeo, irmãos, que eu sou contra esse negócio de você levantar pessoas como se fosse um bezerro de ouro. Eu entendo que quando o negócio está virando idolatria, Deus sai logo de perto, tá? Nunca na história da Bíblia uma idolatria terminou bem. Sempre terminou com sangue, né? Se você olhar no Antigo Testamento, é isso que nós aprendemos. Irmãos, mas eu tenho muito cuidado quando eu vou analisar uma profecia. Você sempre tem que ter muito cuidado para você não zombar daquilo que Deus está falando. Porque muitas das vezes um indivíduo não gosta de uma pessoa, aí quando ele vê aquela profecia, o que ele faz? Ele zomba. Eu não gosto de fulano, então eu vou zombar, vou dizer que não é de Deus, vou dizer que é demônio. Você tem que ter muito cuidado. Preste atenção nisso aqui. Você tem que ter muito cuidado, porque se você estiver atribuindo uma fala de Deus a um demônio, você está blasfemando. Se alguém estiver sendo usado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem ao Brasil, uma mensagem ao mundo, ou uma mensagem até a você mesmo, você tem que ter muito cuidado para você não julgar segundo a carne. Porque Deus, meu irmão, ele fala através de quem ele quer. Eu vou já revelar para vocês aqui uma técnica que eu uso para mim saber se é Deus falando ou não. Tá? Eu vou aqui revelar essa técnica para vocês e vou colocar aqui os dois vídeos para vocês assistirem nessa noite, tá? Na verdade, irmãos, não é nenhuma técnica, tá? Não é nenhuma técnica, vocês vão entender já já. Eu vou ler para vocês aqui João 10, versículo 3 e 4, versículo 5 e versículo também, deixa eu me ver aqui para vocês, 26 e 27. Vai ser rapidinho, tá? Quando vocês pensar que eu tô indo, eu já venho vindo. Olha só. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas. Vai vendo. E as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Ou seja, a ovelha conhece a voz do seu dono. Aí Jesus continua falando: mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tá vendo aí? Ou seja, a ovelha conhece a voz do seu pastor. E aqui no versículo 26 e 27 continua falando: mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Tá vendo aí? Como já vulo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço elas, e elas me seguem. Meu irmão, a técnica, entre aspas, que eu uso para saber se é Deus falando através de uma pessoa ou não, é essa. Eu corto totalmente a atenção do profeta. Eu não me foco na voz do profeta, na aparência do profeta, quem é o profeta, eu me foco na voz. Eu vou dar só um exemplo aqui pra vocês bem rapidinho, tá? Um dia desse eu tava em um culto ocular, um culto que tava acontecendo aqui na rodoviária da minha cidade, e uma irmã chegou até mim e disse o seguinte: olha, vem aqui porque Deus quer falar contigo. Eu tava no culto, saí, e ela começou falando. Meu irmão, humanamente falando, eu quase parti logo pra incredulidade. Rapaz, essa mulher não tá vendo que eu tô no culto, né? Eu tô adorando a Deus aqui. Como é que ela chega de outra igreja? Ela tava em outro culto, né? E foi lá me chamar pra outro lado da rua pra trazer uma mensagem ao meu coração. Meu irmão, e mais uma vez eu me lembrei desse texto. A ovelha conhece a voz do seu dono. Se eu sou ovelha de Jesus, meu irmão, por obrigação eu tenho que reconhecer a voz dele. É Jesus que está falando através dessa mulher? É Jesus que está falando através desse homem? Então, a técnica que eu uso é essa aqui. Eu corto totalmente a atenção do profeta, da cor do profeta, do jeito do profeta, da roupa do profeta e me foco na voz. Senhor, essa voz é tua. Essa mensagem é tua. Meu irmão, e só quem é ovelha de Jesus sabe do que eu estou falando. Quando é Deus falando, você entende. Você entende. Na verdade, se um crente tem dificuldade para saber quando é Deus falando, meu irmão, é muito estranho. É muito estranho, porque quem é de Jesus, Jesus falou. Você ouve a voz dele, você entende que ele falando e você segue. Amém? Então eu vou colocar aqui para vocês os dois vídeos e no final eu continuo falando, tá bom? Primeiramente eu vou colocar o vídeo da mensagem ao Pablo Marçal e depois a profecia que o Nicolas Ferreira recebeu hoje nos Estados Unidos, tá? Vamos ver os dois vídeos e no final eu quero falar algo muito importante para vocês. Olha só.
Porque eu estou reorganizando todos os detalhes para o seu futuro. Porque eu tenho te abençoado você como José, vai restaurar a economia do Brasil. E eu vejo que Deus vai te dar uma influência sobre as finanças. Eu vejo pessoas vindo ao seu redor com muito dinheiro, porque você é abençoado para salvar. Você foi abençoado na barriga da sua mãe para salvar a economia brasileira. Fala, Deus, eu vou te salvar. Eu vou te salvar de ser preso. E o inimigo está planejando. Mas eu sou muito maior do que esse inimigo. Fala, Deus, para você. Obrigada, Senhor, por essa bênção que vai transformar as nações do nome de Jesus. I put the government in your hands, but the government is on my shoulders, says the Lord. So my yoke is easy, my son, and my burden is light. It is not your responsibility, but mine. So lift up your head, lift up your arms, and worship me. And all that I have promised you will be yours. When I was sitting over there and I first met you, I knew nothing about you. And I just heard president. You will be the president, but it will be a journey. So we will have your arms, we will have your heart, and we will pray for your promotion. You are like Daniel, you are like Joseph. In one day, says the Lord, you will be promoted just like you were in this race. Now run the race, my son. Run the race and keep your eyes on me, for I have already won the victory, says the Lord. We bless him, Lord. And we release the anointing of grace, grace, grace to the mountains of adversity around him. And we say no. He is covered underneath the blood of Yeshua HaMashiach and his family. And fear no evil, the Lord was saying to me, fear no evil, for he's with you. He's opened up a door in your government that the enemy cannot close. And I'm going to pray Psalms 91 over you right now. Muito bem, meus irmãos, esses são os dois vídeos e agora eu quero aqui colocar a minha opinião e dizer o que é que eu senti vendo esses vídeos. Meu irmão, eu não sei você, mas há tempo eu venho orando para Deus levantar no Brasil pessoas certas na política. Você vê que sempre quando Deus na história levantou pessoas certas para dominar na política, sempre aquela nação foi abençoada. Foi assim com Daniel, foi assim com José lá no Egito, não é verdade? Então José exerceu um cargo político, enquanto José estava no poder, a nação foi abençoada. Mesmo na crise, né? Eles foram abençoados. Meus irmãos, eu venho orando há tempo para Deus levantar pessoas certas e vendo aqui esses vídeos, eu tentei ouvir com a voz do Espírito, sabe? Tentando ouvir mesmo de forma espiritual. E sendo franco para vocês, eu senti Deus nessas profecias. Tudo bem, você é livre para criticar, para zombar, para escarnecer, para sair do canal também, porque nós não temos aqui nenhum interesse em pregar para quem não quer ouvir, tá? Então, irmãos, o que eu senti foi que veio de Deus e a minha oração é que se cumpra a vontade de Deus para com o Brasil. Se você vê, irmãos, o Brasil é um país gigante, é um país populoso, mais de 220 milhões de habitantes, é um país continental. Então, se você olhar o tamanho do Brasil, a proporção do Brasil para muitos países da Europa, meu irmão, o Brasil era para ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, não era para ninguém sonhar em sair do Brasil. Eu mesmo estou aqui no Brasil, mas eu sonho em ir embora, eu não vou mentir para vocês. Porque é tanta injustiça, é tanta coisa ruim, é tanta gente ruim governando, sabe? E a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo sofre, não é verdade? O povo sofre. A minha oração, meu irmão, é que se cumpra toda a vontade de Deus para com o Brasil. E sim,
Quando Deus quer mudar a história de uma nação, ele seleciona pessoas para exercer poderes. A Bíblia diz que nenhuma autoridade vem se não for de Deus, é Deus quem permite. Então, se você é um brasileiro que ama essa nação, ore também, ore pelo bem do Brasil. Deus pode levantar os improváveis, aqueles que ninguém dá nada, os pequenininhos. Sempre foi assim na história, e por que não pode ser agora novamente, né? O Deus que eu creio, ele vai muito além da forma como o ser humano enxerga as coisas, porque ele é antes de todas as coisas. E mais uma vez, se você quiser descobrir como fazer uma renda extra de forma 100% honesta e limpa pela internet usando apenas o seu celular, clica no link do primeiro comentário desse vídeo e conheça hoje ainda, agora ainda, o melhor programa da internet para te ajudar a faturar de forma limpa usando apenas o seu celular. Clica no link e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe hoje e sempre. Amém.